Já estamos de volta e essa maravilhosa tá aqui do meu lado. Tudo bom, Mayara Kriegner, querida? Obrigada, viu, pelo convite. A gente que agradece Muito a bom. presença sempre, que mesa linda e gostosa. Ficou, meu né? Deus, olha isso. Esse pãozinho lembra aquele cinnamon roll, né? Exatamente. O formatinho dele. Exatamente. Que na verdade é um pãozinho doce, né? Com canela e tudo, né? Olha, o cinnamon é o pão que eu mais faço, na verdade, é o que eu mais gosto. E aí eu criei essa receita salgada, com uma massa mais neutra, tá? Inclusive a massa que a gente vai ensinar aqui, dá pra fazer o salgado e dá pra fazer o doce também. Mas não é a massa original do cinnamon. Não, eu balanceei porque ela já é pouquinho, doce, né? Exatamente. Então a daí massa não daria do pra usar cinnamon pro vai um salgado. pouquinho mais de açúcar, um pouquinho mais de gordura, né, da manteiga mesmo. Tá. Mas essa a gente deixou bem neutra pra você poder fazer o que você quiser de recheio, Ai, combina com essa massa. Então já temos um spoiler aí, gente. Isso aí. Doce ou salgado pode mandar pra essa massa que vai Pode. super funcionar. Com certeza. E essa combinação de azeitona com queijo é uma delícia também. Fica uma delícia, né? E a gente ainda vai finalizar com um crisp de cebola, pra dar um croquezinho Mais aí. sabor, crocância, texturas, amamos. Isso aí. E é um pão gostoso que, dependente do recheio, né? De repente a criançada gosta também. Você vai lá e faz para lanchinho de escola. Com certeza, dá pra levar. E aí você pode fazer um sabor mais neutro pra criança, que eles gostam mais, sei lá, queijo de presunto, peito de peru. E essa massa tem etapas de crescimento? Tem. Tem? Tem, a Tá gente bom. deixa ela Vamos passar o descansando. passo a passo Isso para aí. você então, gente. Para fazer o pãozinho de azeitonas com queijo, então você vai precisar do seguinte, ó. Primeiro, os ingredientes para a massa. 1,5 xícaras de farinha de trigo. 10 gramas de fermento biológico seco. 10 gramas de sal. E a mesma quantidade de açúcar refinado. 150 ml de leite integral. Um ovo. 15 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Aí, para esse recheio delícia, a sugestão da Mayara são 200 gramas de queijo mussarela, 300 gramas de azeitonas picadas, orégano a gosto e esse crisp de cebola, que é opcional, mas no meu pode pôr sim Isso à mesmo. vontade. Com certeza. A gente começa pela massa, lindona? Vamos começar pela massa e é o seguinte, aqui é super simples, tá? Todos os secos juntos, então farinha, sal, açúcar e o fermento. Já pode entrar com ele? Pode. Eu tô usando o fermento biológico seco, tá? Se você for substituir pelo fresco, que é aquele de tabletinho, você faz 3 vezes, então é sempre 1 para 3. Se eu tenho 10 gramas de seco, 30 gramas de fresco, tá? Porque tá às vezes o pessoal consegue achar melhor o fresco ou dependendo prefere do dia trabalhar no com mercado, isso. né? E aqui, ó, só uma mexidinha pra misturar, eu já vou entrar aqui com o ovo, tá? E aí, Rê, é o seguinte, a gente começa a mexer e o leite a gente vai colocando aos poucos. Por quê? Porque eu quero essa massa, ela não fica uma massa muito molinha, tá? Ela fica uma massa um pouquinho mais consistente e eu vou te explicar por quê. Quando a gente faz a massa do cinnamon, por exemplo, que a gente começa a deixar ela bem molinha, o recheio do cinnamon, ele não fica úmido, certo? Porque é açúcar, canela, enfim, Sim, cada um faz um recheio mais cinnamon sequinho, ali. A azeitona, ela tem mais gordura. Então mesmo essa daqui que eu trouxe, que é uma dica que eu dou pra vocês, inclusive, deixa sempre ela na peneira. Pra ela sair toda a parte de óleo, escorrer de água, bastante. exatamente. Porque senão, quando a gente recheia, principalmente essas massas que a gente chama de mais macias mesmo, porque vai leite, vai, né, enfim, manteiga, ela acaba umedecendo muito. Então, umedece, a gente acaba perdendo ali essa textura, né? E aí vai ficar mais difícil para ir pro forno, né? Ela vai ficar mais molinha. E aí ela não dá uma estrutura tão legal, tá? Aqui, essa parte é a parte que demora mais, que é só de unir aqui a massa, tá? Agregar os ingredientes aí e deixar uma massa Exatamente. bonita. Precisa sovar bastante ela depois que Precisa tiver? sovar, olha, na mão, pelo menos uns 10 minutinhos, tá? Pra ela ficar mais macia. Se você quiser, dá pra fazer na batedeira com o gancho. Um gancho. Uma batedeira Exatamente. fortinha, né? Ah, sim. Tem que aguentar, Porque né? pra massa a gente acaba usando essa mais, né? E aqui, olha, o principal dessa massa, o que que é? Colocar a gordura sempre no final. Por quê? Porque às vezes a gente coloca... Quando a massa vai óleo, ou vai azeite, ou vai manteiga mesmo, a gente acaba colocando no começo... Quando entram os líquidos, Exatamente. Né? A gente pode prejudicar a formação do glúten da massa, porque ela é um elemento gorduroso, né? Gordura de óleo, atrapalha, exatamente. então. Então, quando a gente coloca no fim, a gente tem essa facilidade aí
da massa ficar mais molinha e a rede de glúten ficar mantida ali pra gente conseguir essa estrutura, né, do pão final. Sim. Aqui eu fiz uma bola, vocês podem até ver aí em casa que nem tá sovado, né? A gente tá bem molinho. O que acontece? Eu já vou passar pra minha bancada aqui e vou começar a adicionar gordura aos poucos, tá? Então, e aí a gente já vai fazer esse movimento aqui de sova. A gente usa sempre aqui essa almofadinha da mão que eu brinco. E aí a gente já vai sovando a massa, ó. E ela já vai dando uma estrutura bem próxima do que a gente vai chegar. Tá. E aí aqui, gente, braço, já faz a academia do dia, entendeu? Inclusive, lembra bem, já vamos dar a dica do fit, né? Isso. Lembra de distribuir o peso entre os dois braços, um braço, o outro, para equilibrar, não ficar Pra fortinho, equilibrar, isso mesmo. E aí aqui, ó, a gente já vai colocando toda essa massa. Que massa tá? bonita, hein? Ela fica linda. E aqui, Já fica toda quanto mais agregada, você né? sova, Não é uma mais massa lisa. mole. Exatamente. Quanto mais você sova, mais lisa ela fica, mais homogênea ela fica e mais macia ela vai ficar também. Essa quantidade que você está sugerindo pra gente, quantos rolinhos desse a gente consegue fazer? A gente consegue fazer uns 6, mais ou menos, é. Tá. Esses daí ficaram maiores, eu fiz com a massa, como eu fiz mais massa, né, do que esse que eu passei, eles acabaram ficando maiores, mas a gente não corta ele muito fino, eu vou mostrar depois pra vocês quando a gente for enrolar. Para dar mais estrutura, mas dá mais ou menos uns 6. Tá. Você Agora, pode se eu dobrar quiser a fazer receita. integral, esse pãozinho. Isso, dá pra fazer, mas aí a gente não substitui 100% da farinha integral, tá? Então a gente trabalha, para esse daqui que vai manteiga, vai leite, a gente pode trabalhar com uma proporção, sei lá, 40%, 30% de integral, tá? E o resto É bem menos integral, então, do que... Porque senão ele vai ficar muito duro, entendeu? Mesmo com os outros elementos, com leite, a gente pode balancear aí essa massa integral. Ó, aqui, gente... Então, enquanto você termina de agregar a gordura, Perfeito. né? Falta colocar mais um pouquinho de manteiga, eu vou lá dar um recadinho e já venho. Pode Perfeito. ser? Então tá bom, lindona. Eita, coisa gostosa. Adoro azeitona, gente. Agora, você pegou das duas azeitonas, né? Tem a preta e a verde, bem picadinha pra ter o sabor das duas. Adorei, gente. Além do que, fica super bonito. Vamos lá, então, voltar pra essa cozinha deliciosa, que daqui a pouco vai estar com aquele cheirinho de pãozinho assado. Com certeza. Esse já cresceu? Já. Então, a gente terminou, né, aquela massa de sovar e eu fiz ela, deixei a massa em formato de bolinha, tá? Pra ela crescer por igual. Coloquei num bowl e aí deixa ele crescer ali por uns 40 minutos, 40 mais é ou menos. suficiente? Isso, já dá. Tá bom. Entre 40 e 1 hora, tá bom? E aí ela vai ficar uma massa bem, ó, que bonitinha. Olha as bolinhas tá aqui. bem aerada, né? Olha lá. Gostei. Tá? E aí a gente vai então passar pra bancada. Eu vou enfarinhar um pouquinho a bancada pra gente poder abrir a massa, tá? A ideia é abrir a massa aqui e a gente já faz então essa parte do recheio, certo? Certo. E aí, como eu tinha te falado, o recheio é super versátil. A gosto do cliente. Super a gosto do cliente. Com certeza. O que eu fiz aqui nesse de azeitona? Ah, só antes de falar isso, pra gente prestar atenção aqui, pra abrir sempre a massa em formato de retângulo, tá? Pra facilitar quando a gente for, exatamente, quando a gente for modelar, né, esse rollzinho aí que a gente tem. E aí, essa azeitona, eu fiz um mix de azeitona preta com azeitona verde. Tá. Pode fazer só com uma, pode fazer só com a outra, não tem problema nenhum, tá? Mas eu fiz um mix dessas duas e eu bati no processador. Ficou bem picadinha, né? Se você não tiver processador em casa, não tem problema nenhum. Pode só picar na faca, assim, na ponta da faca, ou então colocar ela, aquela que a gente já compra azeitona em rodelinha, sabe? Pode ser também para facilitar. Se gostar em pedaços maiores, né? Exatamente. Como achar mais fácil. Isso, ó. E qual a espessura que a gente deixa dessa massa? Então, como eu tinha até te lembrado disso, que a azeitona ela solta mais gordura e ela solta um pouquinho mais de água, não é legal a gente deixar ela muito fina. Porque mesmo com o queijo, quando a gente enrola, às vezes se ela umedece muito, se ela tá muito fina, ela abre. Massa. Exatamente. Entendi. Aqui, olha, outra dica legal, eu escolhi colocar o queijo mussarela, enfim, porque eu acho que é mais gostoso e mais fácil. E aí eu deixei em fatia mesmo, tá? Por quê? Porque a gente vai colocar primeiro e ele vai criar aí uma camada também para bloquear esses líquidos da azeitona, tá? Então ajuda a impermeabilizar. Exatamente. Ali, né? Principalmente nesse momento que a gente tá colocando ela aqui, ela vai crescer de novo, né? Ó.
que eu vou dar uma viradinha, né? Porque eu sou do time que queijo nunca é demais. Não, imagina. Não dá pra ficar, né, colocando Pode pouco super queijo. dobrar. Dobra a receita. Não dá pra ficar colocando muito pouco queijo. Ó, e aí aqui com a colher eu vou colocar azeitona. Só aqui também tomar um pouquinho de cuidado para não colocar muita azeitona, por mais que a gente queira. Senão vai roubar todo. Exatamente. O sabor, né? E também dá pode dar um probleminha na estrutura quando a gente dobra ele, Tá. né? Então aqui, ó. Então faz Que tudo de uma delícia. vez. Olha Faz que tudo mais de uma vez, fácil. tá? Achei que Aí- você fosse cortar a massa antes de enrolar. Então enrola primeiro e Não, depois enrola corta. Bem primeiro. mais fácil, né, gente? E aí aqui, o que acontece? Quando eu vou colocar, por exemplo, um outro tipo de recheio. Ah, eu vou fazer com queijo. Franguinho desfiado. Frango desfiado com requeijão cremoso, sabe? Dá pra colocar. Enfim, uma infinidade de coisas, mas sempre aqui. E aí também tomar cuidado com os recheios que são muito úmidos. Por exemplo, o tomate. Tá. Se você colocar muito tomate, também ele vai umedecer a Verdade. massa. Então coloca, por exemplo, o tomate entre as camadas de queijo e presunto, sei lá, né? E aqui eu vou só finalizar com o orégano. Como a azeitona já é bem salgada, não Nem precisa precisa de mais sal. sal, exatamente, tá? Finalizei aqui com o orégano e vou começar a enrolar. Já vai enrolar. Ó, Precisa de mais uma etapa de crescimento antes de ir pro forno? a gente vai cortar e aí eu vou colocar já na assadeira que eu vou levar pro forno, tá? Tá. E aí a gente deixa mais 40 minutos crescendo. Tá. Tá Então bom? são 2 momentos de 40 minutos, mais ou Exatamente. menos. Tá. Ó. Super tranquilo aqui. Aqui, ó, a massa até já me ajudou, que ela deu uma grudadinha e já ela consegui segurou fechar, pro tá final, vendo? boa. Ó lá. E aí a gente fecha bem, tá? Eu gosto sempre de ensinar para os meus alunos, nesse momento, a gente dá umas beliscadinhas assim, ó. É, que senão sei se dá pra ela ver, não tá vendo? agrega, né? Exatamente, ó. Beliscou, fechou bem a massa, tá? E aí, ó, a gente já vira para cortar ele Tá. com a emenda para baixo, tá? E aí aqui eu já tenho uma assadeira, posso pôr aqui? Você passou um desmoldante? Passei desmoldante, mas você pode untar ela como você preferir, tá? Pode ser com óleo, azeite, manteiga, mesmo que a gente E tem usa que na vir com o recheio bem até a ponta quando tá recheando, para que esse primeiro não fique com pouco, né? Exatamente, justamente pro desenho, né? Porque essas pontas a tendência é justamente a ficar sem, Uhum. né? E até aqui em cima, porque quando você olha ele de cima, ele tem recheio em todas as... Ele todinho, Exatamente. toda a volta, toda a espiral. Exatamente. Aqui, ó, Você eu corta tô... em que espessura, mais ou menos? Eu corto aqui, ó, Dois uns 2 dedos? dedos, mais ou menos, tá? Tá bom. O que eu tô cortando aqui, você pode cortar com, enfim, com a faca que você quiser. Eu gosto de usar essa faca que é bem fininha, ó, dá pra ver, tá vendo? É tipo uma faca que a gente usa pra queijo, né? Sim. Mas por quê? Justamente porque ele não amassa o rollzinho. Então, o que acontece? Se eu uso uma faca normal, eu tenho que tomar cuidado para não ficar esse vai e vem, e aí eu vou amassar ele. Porque aquela parte de cima da faca, se ela for muito Exatamente. grossa, vai descendo, né? Exatamente. Então, essa daqui, mesmo se você for usar a Mesmo faca se untar, normal, passar uma manteiga na faca? pode, não tem problema. O segredo é o peso da mão. Então eu vou cortar muito leve, entendi. tá? Mesmo que eu use a faquinha normal de cozinha que a gente geralmente usa, tá? Deixa eu ver Então, se tem aqui, pergunta ó. pra você enquanto você corta. Isso, vou cortar aqui rapidinho. Se o gente, pessoal tiver com dúvida, aproveitem, gente. aproveita, pode mandar que a gente já Aproveita que a Mayara tá aqui, ela resolve. pode resolver. Ah, olha aí a Cristina perguntando se dá pra fazer sem recheio. Dá pra fazer sem recheio. Pãozinho, Essa massa, delícia sem gente, recheio também, tudo bem, né? delícia. Essa massa, se você, por exemplo, fizer a mesma massa, ao invés de enrolar, você fizer bolinhas, por exemplo. Aí faz as bolinhas iguais, né, com o mesmo peso para ficar bonitinho. Dá, por exemplo, um pão de leite, sabe? Pão de leite que a gente Boa, come. que É a mesma delícia, coisa. Mesma coisa. Mesma Tá. coisa. Podemos colocar picles no recheio? A pergunta da Mari. Beijo, lindona. Olha, eu não sei muito bem o picles porque ele vai pro forno, eu não sei como ele vai se comportar. Acho que eu nunca verdade. pus. Isso aí Conserva, precisa fazer um não teste, sei. viu, gente? É verdade. Eu Beijo não pra sei Eliane se- também. se esse E a picles vai Beth, ficar muito que é de Caraguatatuba, ela quer saber se pode colocar gordura hidrogenada no lugar da manteiga. Pode, não vai ficar muito igual, não. Não, Não. porque muda bem o sabor, Muda bem né? o sabor. Bem diferente, É, né? Assim, se você não puder colocar manteiga, por exemplo, a minha alternativa, assim, próxima seria a margarina. Aí a gente pode usar
a margarina, Tranquilo. que é essas que a gente compra no mercado, melhor do que a gordura. Tá, ó, chegou Certo? até cafezinho pra eu comer com esse Ai, pão. que delícia. Ó, Ai, que delícia. então Mesmo. aqui a gente Quanto tempo de terminou, forno, Mayara? 40 minutos aqui e depois, dependendo do seu forno a 180 graus, também uma meia hora, mais ou menos. Uns Nesse 30 momento eu minutos. preciso cobrir pra essa etapa do crescimento? Pode, não precisa. Aqui você pode deixar, porque ele não vai ressecar, Ah, tá bom. tá? Na primeira é legal cobrir. E aqui eu vou tirar do forno. Ai, que lindo que ele sai do forno, gente. Fala sério. E não precisa pincelar a gema em cima? Ele fica douradinho assim Não, mesmo? porque o queijo vai deixar ele bem, bem que pinceladinho. delícia. Vou pegar seu prato, licença. Tá Rê. aqui, ó. Ai, Pra que coisa servir. gostosa. Agora, a Lia Falcão tá aqui pedindo para que você dê algumas ideias, opções de recheio que a gente pode fazer. Além desse que você tá sugerindo aqui, que outras opções? Eu acho uma infinidade, né? Infinidade. Todos os tipos de frios que você quiser, vou pôr o crisp, tá? Ai, que delícia, é verdade. Eu tava esquecendo do crisp de cebola. Só pra Ai, que finalizar aqui, ó. espetáculo. Gente, é um lanchinho da tarde, tudo de bom. Isso. Leão, vou mandar pra você. E nos recheios doces? Que fruta você não colocaria, por exemplo? Olha, O que não dá certo? Eu acho que falar o que dá certo é tão vasto Pois é. que acho que é mais fácil falar o que não dá certo Exatamente. aqui, tanto no salgado quanto no doce. A né? gente sempre vai pensar na parte da umidade. Então, tudo que for muito úmido, a gente vai prejudicar a textura dessa massa, tá? Então, o que fica muito bom? Sei lá, goiabada. Fica muito bom pra gente fazer. gente, Fica uma vou ter que cortar delícia. assim, ó. O próprio açúcar, né? Que vai lembrar ali o açúcar com a canela, vai ficar muito gostoso. Ó. Aquele creme de avelã, sabe? Que a Sei, gente compra. sei, creme sei. de avelã também dá pra fazer, fica maravilhoso. Vocês viram a fumacinha, gente? Tá super quentinho. Acabou de sair do forno mesmo. Doce de leite? Doce de leite só se for forneável. Ah, que daí tá. ele vai pro forno e ele não vai queimar. O doce de leite normal que a gente compra, aí ele dá uma queimadinha. Tem que tomar cuidado. Por favor. Eu gosto dessa parte, Rê, que você me mostra que tá muito gostoso. Nossa, tá maravilhoso, Ai, que Mayara. bom, que bom. Gente, antes de variar os sabores, faça esse, do jeito que ele está aqui. Com as duas azeitonas. É maravilhoso. Mulher do céu. Bora pôr essa mulher pra dançar, que isso tá bom Ai, demais. vamos. Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 que delícia, hein? Muito bom mesmo. Que bom, que bom. Mulher, que delícia. Que ótimo, Rê. Arroba. @Mayara Krigner, com K e G mudo. E aí lá tem todas as informações, as fotos, curso, consultoria, tudo. Vocês acham tudo de mim, ó. Gente, que delícia de pãozinho. Que bom. Saído do forno, assim, é um espetáculo. Raquel, come um, você não vai acreditar. Um beijo, minha linda. Obrigada. Volta viu? logo, tá? Obrigada. Muito gente. bom.